Ser exemplo positivo é você ser educado, é você estar dentro de um ônibus lotado, cansado depois de um dia tão exaustivo de trabalho e você ceder o lugar para uma pessoa idosa. Bom exemplo para mim, citar um deles, como eu vejo que muitas vezes aluno passa, vê o papel no chão, não tem coragem de apanhar. Eu acho que se ele pegasse aquele papel e apanhasse e colocasse na lixeira, ele estava dando exemplo para os outros alunos e a escola seria mantida mais limpa por mais tempo. Quando o sol da manhã vem nos dizer que o dia que vem pode trazer. Ser exemplo positivo é você inspirar o próximo como eu inspiro meus pais. Lá no canto da noite vem lembrar que a morte está sempre a esperar em um canto qualquer desta vida. Como eu ser um exemplo positivo a eles, é incentivar cada um deles à educação e ao que é certo. O corpo sem alma, ainda na volta do mal do bem, a noite, o dia. Ser exemplo positivo é você pensar nos outros e não em si mesmo. Eu acho que ser um exemplo positivo é uma coisa positiva, não negativa. Ser um exemplo positivo é fazer sua parte como um belo cidadão. Dizia muito mais que o perdão, o riso, o pranto, a sorte de lançar o cio. Bom, ser positivo. Ser positivo para mim é não desistir diante das piores situações da vida, encará-las sempre de cabeça erguida e ainda se houver alguma dificuldade maior, levantar a cabeça e continuar em frente. Para mim ser positivo é isso. Ser um exemplo positivo é muito bom, pai, porque você incentiva as outras pessoas a fazerem o bem para poder termos um mundo melhor. Dizia muito mais que o perdão. Quando você é um exemplo positivo, você está fazendo um bem a si e à sociedade que você está inserido. Então, se a gente quer viver em um ambiente, em uma sociedade em que se admira, em que se vivencia o bem, a gente tem que partir de nós mesmos. Ser um exemplo positivo para mim é ser uma pessoa boa, que só faz o bem para todos e para si mesmo. A vida na morte, o céu no chão, pra ele vingança. Dizia muito mais que o perdão. Para a vida, para as coisas, para o mundo. Né? Eu sou uma pessoa muito temente a Deus, né? Isso vem da minha mãe, né? E ela sempre trabalhou com os filhos a questão de ser positivo. Porque o meu pai, ele era uma pessoa muito cautelosa. Então ele sempre via as coisas com muito cuidado, ele sempre viu o lado ruim da coisa. Ah, você não vai fazer isso porque pode acontecer isso. Enfim, já minha mãe não, minha mãe já era ao contrário. Ela dizia, não, a gente não pode pensar dessa forma. Pensar numa coisa que vai dar errado, a gente tem que pensar sempre positivo, a gente sempre tem que levantar o pensamento, ter fé em Deus e ir à frente e lutar por aquilo que você acredita, por aquilo que são seus ideais, seus sonhos e a luta. E eu sempre fui assim, eu sempre busquei muito, lutei muito pelos meus ideais, pelas coisas que eu acreditava, pelas coisas que eu gostava. Não é fácil, mas vale a pena. Eu acho que a gente valoriza mais a vida, valoriza mais as pessoas, enfim, o mundo. Eu acho que a gente tem que ser positivo sim. A noite, o dia, a vida na morte, o céu no chão, pra ele. Bom, quando a professora Sheiliane e a professora Raquel me falaram desse projeto, logo no ano passado, ele nos trouxe uma série de expectativas, sobretudo no processo, né, da aquisição dos mecanismos de fala,
fala, né, de leitura, de pesquisa que os alunos iam desenvolver, né? A oratória. Tá? Então, me encantou, né, esse propósito de fazer com que os alunos falassem mais e, sobretudo, nessa parceria com a família. Né? Tudo que junta filho e com a família, tudo isso para mim é muito válido. E se a gente pode unir, né, esse processo de aprendizagem, né, há um processo de solidariedade, de parceria, de companheirismo, tem o seu valor. Né? E ser um exemplo positivo hoje, embora muitas pessoas considerem fora de moda, né, que o bacana é transgredir, o bacana é fazer algumas coisas que não são tão certas, né? Mas insistir nesse fato de que a gentileza, ser positivo, é importante, a energia boa, para mim é demais. E foi assim uma nota 10, né, para os alunos do 6º ano, para os professores do 6º ano, para a professora Sheiliana, que desenvolveu junto com vocês. Para ele o poder valia muito mais que a razão. Quando o sol da manhã vem nos dizer... Muitas vezes as pessoas querem influenciar a vida das outras dando conselho. E é evidente que o conselho é sempre bem-vindo e recebido. Só que o exemplo da pessoa fala mais alto do que o conselho. Porque da maneira como você se compõe com seus colegas, da maneira como você procura ter uma vida sem erros, uma vida correta, você está contribuindo para que a coletividade como um todo melhore. Por exemplo, se na sala você é um bom colega, você é aquele colega que os outros confiam, e você corresponde à confiança deles, se você cumpre seus deveres, se você é um bom filho, se você está estudando, é evidente que você já está contribuindo para que a nossa coletividade se torne melhor, porque você está se preparando de uma maneira responsável para conviver quando você for um profissional com os seus colegas de profissão. Você está aprendendo a respeitar as pessoas que vão lhe ajudar, porque muitas vezes os profissionais esquecem-se que para o exercício da sua função ele precisa de pessoas que são os faxineiros, que são os enfermeiros, que são os operários. Então, se você desde já aprende a respeitar essas pessoas, você também está correspondendo a exercer a sua cidadania. Se você já começa a se interessar pela política, saber quem são os bons políticos, você também vai poder exercer o voto com consciência, contribuindo assim para a formação de um quadro diretor, um quadro de dirigentes mais bem qualificados, pessoas mais honestas, para que a sociedade seja beneficiada.